Hoje, o Cultura e Saber veio até a cidade de Itu conversar com o Leonardo Silveira, que é autor do livro Contos de Roça e Sertão. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a trajetória dele. Leonardo, eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. E antes da gente falar do seu livro, eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre você, se você é da cidade de Itu, qual que é a sua formação, se você sempre sonhou e teve essa vontade de escrever. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar com vocês, né? E falar de literatura e falar da nossa região também, que é muito importante. Bom, a minha formação, eu não venho de uma família leitora, né? Eu sou ituano, minha família é daqui, mas eu não tive influência da casa, como muitos escritores e muitos intelectuais costumam ter, né? Porque eu acho que as minhas referências foram outras nesse sentido, que me levaram para esse caminho da literatura. Eu acredito que uma das influências importantes, eu sou de uma geração da babá eletrônica, né? Então assisti muita televisão quando era criança, mas a minha babá eletrônica foi a TV Cultura. E eu acredito que os programas da TV Cultura tenham influenciado um pouco, os programas infantis, né? Tenham influenciado e me feito me sentir com vontade de conhecer mais, de querer ler, né? E aí na escola, as professoras percebiam o meu interesse, eu sempre fui muito curioso e muito autodidata, e então elas foram me dando algumas leituras, né? A primeira delas, para mim, que é marcante, sem dúvida, é o Monteiro Lobato, que é uma referência para mim até hoje, é livro de cabeceira e faz parte da minha formação principal, assim, porque foi uma janela para o mundo, né? A leitura dos livros de Monteiro Lobato, toda a literatura infantil e depois a literatura adulta que eu vim a conhecer, elas foram assim imprescindíveis para que eu tivesse contato com outras literaturas, outros autores brasileiros e também estrangeiros. Eu acredito que venha muito daí. Isso aconteceu mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9 anos. E aí depois, toda a minha adolescência, eu fui lendo muito, 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 muito. Sempre gostei também de língua portuguesa, né? Na escola, língua portuguesa e história. E acho que só mais tarde é que eu fui me dar conta da importância, e também do meu interesse por história, que aí depois é que eu vim a fazer a faculdade de história, né? Eu fui fazer licenciatura em história, então sou formado professor em história e agora também sou mestre em história pela Universidade de São Paulo. Porque eu sempre gostei de pesquisar. Eu sempre fui um pesquisador assim de qualquer assunto, né? Sempre fui muito atrás. E eu acho que o interesse pela literatura se fundiu com o interesse pela história e acabou me levando para essa formação mais acadêmica, né? De qualquer forma, é uma formação intelectual, porque eu tenho uma bagagem assim de leitura muito grande, que é muito precoce. E eu acho que tudo isso influenciou para que eu seguisse esse caminho da história. Eu poderia ter ido por letras, por outras formações. Eu não sei dizer exatamente por que eu não fui, né, para letras. Porque eu gosto muito de língua portuguesa, gosto muito do texto, da palavra, da leitura. Mas eu acho que, como eu também sou muito curioso, talvez a história me tenha sido mais importante para mim nesse sentido, né, Te de unir atraiu? literatura, né, leitura e pesquisa e curiosidade. Sim. E aí você escreveu Contos de Roça e Sertão. Esse livro ele fala sobre o quê? Então, é uma coletânea de contos. Esses contos foram escritos esparsamente, assim, há uns 11, 12 anos atrás. E aí, quando eu vi que eles tinham mais ou menos o mesmo formato, né, era o mesmo assunto, eu resolvi reunir para um livro, né? E aí ofereci para algumas editoras, e a editora Giostre acabou se interessando em publicar. Aí fizemos o contrato, foi em 2015, o lançamento foi em julho de 2015, né? Então já tem 10 anos aí da publicação desse livro. Esses contos eu escrevi assim, sem. No momento que eu escrevi, não havia um interesse ainda em publicá-los, havia uma ideia de que um dia poderiam ser publicados, mas como eu tinha vontade de colocar no papel essas histórias, todas elas são fictícias, claro, mas elas são baseadas em coisas que eu ouvi quando eu era criança. E a minha família ela vem do sítio, né? Ela é rural, então eu tenho essa referência rural que é muito forte para mim, embora eu tenha nascido na cidade e vivia sempre na cidade, mas eu tive contato direto com o campo também, intermitente, né? Esse contato sempre foi intermitente. Então,
Essas histórias, elas de alguma forma ficaram guardadas na minha memória e de alguma forma elas foram tomando um outro formato, né? Acho que de tanta leitura que eu fiz também, até que chegou um dia que eu pensei que eu poderia colocá-las no papel. E aí as histórias foram nascendo, né? Então, um caos de assombração virou uma historinha, um caos de sacia virou uma outra historinha. E outros aí são bem mais fictícios, assim, é mais a engenhosidade da imaginação mesmo que fez com que eu escrevesse essas pequenas histórias, né? Como O Filho do Peão, o, o Chico Sonhador, que também é baseado numa história real. O último conto é um texto que eu fiz para um concurso de contos aqui da Academia Ituana de Letras. E ele foi vencedor nesse concurso em 2013, Esse sonho um republicano. sonho republicano, porque a proposta do concurso era escrever alguma história que envolvesse os acontecimentos da Convenção Republicana, que aconteceu aqui em Itu em 1873, né? Que foi quando eles criaram as bases para o Partido Republicano e aí formou-se um partido para se pensar numa transição da monarquia para a república, né? Sim. Que acabou acontecendo mesmo 16 anos depois. Então eu escrevi esse texto, é uma ficção, é um diálogo fictício com personagens reais, né? Uhum. Incluindo inclusive o Prudente de Moraes, que é nascido aqui em Itu, né? E que foi uma das figuras mais importantes do republicanismo brasileiro. Então eu fiz esse texto, ele ganhou o concurso, na época eu tinha 18 anos, né? E foi premiado pela Acadil. 10 anos depois eu entrei para a Academia Ituana de Letras, né? Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a Acadil e depois fui participando mais também. Ai, que legal. Eu posso pedir a gentileza de você ler então esse texto pra gente? Claro, Por favor. Te entregar o livro. faz tanto tempo que eu não tenho contato. Sonho republicano. Eram 3 homens sentados à mesa de uma pequena vendinha em Itu, interior paulista. Conversavam sobre política, o assunto de qualquer roda de prosa naquele tempo. Sonhos de um governo mais democrático, de um futuro mais justo, de uma vida melhor. Fitando o seu copo de café, o jovem Prudente de Moraes filosofava para os amigos. A riqueza deste solo brasileiro, milhares de mãos negras colhendo o fruto vermelho, a onda esverdeada que se espalha por esses sertões afora, café, o ouro verde do Brasil. E o lucro disso tudo nas mãos dos monarcas, comentou Francisco. E também dos barões, esses escravocratas terríveis, completou Antônio. Sim, companheiros, mas isso vai mudar. Se nós quisermos, isso vai mudar. Arregacemos as mangas, vamos lutar pela República. Nossos pais duvidam, mas no fundo têm esperança dessa injustiça toda um dia acabar. Não podemos desanimar. Apoiado, exclamaram Francisco e Antônio, entusiasmados com o amigo deputado. Precisamos de mais pessoas. Organizaremos reuniões para estudarmos este assunto. O povo precisa de mais vozes, e seremos nós, jovens, que iremos labutar contra esse governo. Faz décadas que o nosso país se tornou independente de Portugal, e, no entanto, não vejo diferença alguma. Mas é claro, pois nosso imperador é português, influências. Acertemos o seguinte, propôs Francisco. Uma convenção de idealistas como a gente, e também cafeicultores, profissionais liberais e muitos outros. Vamos colocar nosso sonho no papel. Em breve, eu tenho certeza, meus amigos, a monarquia e a escravidão irão cair para dar lugar a um novo Brasil. Um Brasil que nos dê orgulho. Viva a República! Viva! E assim teve início a República no Brasil. Um desejo juvenil, fortalecido pela esperança de tempos melhores, em pensar que já lá se vão mais de 140 anos. Muito bom. De uma maneira literária, você me trouxe à memória agora alguns fatos da nossa história, né? E você se baseou nisso para escrever esse livro? Ah, com certeza, porque aqui há um certo, bom, um certo elo familiar, porque o Prudente de Moraes nasceu no bairro do Varejão. Hoje é um bairro que pertence ao município de Mairim, que se chama Dona Catarina, né? Mas que no período era No parte de período era Itu. tudo, era de Itu, fazia parte de divisas de Itu, São Roque e Sorocaba, as antigas divisas, né, dessa zona rural, mas correspondia a Itu. E a família do Prudente, o pai era tropeiro, né? Eles viveram ali até o pai morrer em São Paulo durante uma viagem. E a mãe ficou um tempo ali com os filhos, eram 7 filhos, além do Prudente. Depois ela se casou de novo e foi embora para Piracicaba,
Todos os outros foram também, ficou só o irmão mais velho dele que ficou morando aqui em Itu. E há um parentesco lá na nossa árvore com ele, né, com o Prudente, mas essa proximidade ali, porque os meus tataravós também eram tropeiros e viviam no mesmo bairro. Então eu acho que essas histórias elas já eram contadas na família, né, desde que eu era criança. Então de alguma forma isso ficou lá no subconsciente e aí acabei transformando nessa. Acho que foi fácil até escrever um texto assim, né? Na época você tinha quantos anos? Eu tinha 18 quando eu escrevi, tinha 18, participei do concurso e fazia 18 anos. Então, de fato, você sempre se interessou por história e você sempre soube, você é da cidade de Itu, né? Você disse, você sempre soube que a sua cidade tinha todo esse contexto histórico que ajudou a construir toda essa formação política do país? Sim, sim, eu tinha esse contato. Eu acho que depois é que eu fui tendo uma ideia mais clara sobre isso, porque como eu falei, a minha família ela é rural, então a minha referência era muito mais assim do sítio do que aqui, do que propriamente do centro de Itu, né? Então muitas coisas eu fui tomando contato depois, mas eu sabia da antiguidade da cidade, da participação, sobretudo política que Itu teve em diversos momentos, né? Na independência do Brasil, depois na República. Mas eu acho que, como eu falei, a minha descoberta da história foi um pouco tardia, assim, né? Pensando em alguém que acabou o ensino médio e vai para a faculdade, eu não fui, a princípio, para a faculdade. Meu interesse era outro, eu queria fazer produção audiovisual, porque eu sempre gostei muito de televisão, cinema, né? Então eu tinha uma outra ideia na cabeça. Aí, acho que depois é que eu me dei conta de que o que eu sempre gostei foi história, né? Foi escrever, foi literatura, foi leitura. Então, acho que quando eu entrei na graduação, eu aí tive essa clareza do que eu queria e pude juntar todos esses pontos em comuns, assim, né? Mais ou Entendi. menos nesse sentido. Que aí você entrou nesse universo, né? Exatamente. Depois desse livro, você escreveu mais algum? Então, depois, acho que em 2015, eu participei de uma coletânea de contos. Eram contos românticos, assim, e aí eu entrei com uma historinha lá naquela coletânea. Se eu não me engano, é uma editora do Sul, do Rio Grande do Sul. E depois eu entrei na graduação e aí eu fui tendo contato com a academia, né, uma outra área, assim, que seria mais intelectualizada no sentido de estrito, né, acadêmico e tal. E quando eu fui tomando contato com os intelectuais de Itu, né, aí eu comecei a ter algumas participações para falar um pouco da cultura, da vida caipira, daquilo que eu conhecia e estudava, né, porque na graduação eu já comecei a estudar isso. E aí fui fazendo algumas apresentações. Em 2023 eu entrei na Academia Ituana de Letras e aí o meu contato ficou mais estreito e mais solidificado nesse sentido, né? Então eu pude participar de várias publicações da academia. Então eu escrevo textos para o jornal, o Periscópio, né? Que a Cadil tem uma área lá reservada para os membros publicarem seus textos. Então ali eu escrevo algumas coisas de história ou de literatura, né? E nós temos algumas publicações também sobre os nossos patronos, e, enfim, coisas de Itu, né? Então, acho que o meu trabalho pode ser mais institucionalizado nesse sentido, né? Esse livro foi uma iniciativa, não toda particular, porque, né, eu fiz com uma editora e tal, mas foi própria minha, assim, né? Sem ter a sugestão de ninguém. Foi uma primeira tentativa, né? E acho que agora, passados 10 anos, eu tenho mais certeza do que eu quero, né? Eu gosto disso, tenho um apreço, assim, incomensurável por livros, fisicamente, né? Adoro livros, tenho muitos livros e não consigo ficar sem livros, assim. Enfim, esse Você mundo que eu vivo. tem algum projeto na gaveta, algo que você já esteja pensando, já esteja aí fazendo? Tenho mais contos escritos, né? Tenho uma pequena novela, gênero literário, né? Um romance um pouco menor, assim, que também está escrito. Em algum momento eu pretendo publicá-lo. São todas histórias que se passam aqui no interior, assim, que é a minha referência de mundo, né? Mas com elementos que são universais, né? Que servem para qualquer lugar do mundo, assim. E fora da literatura, tem os projetos de pesquisa mesmo, históricos, né? Agora eu estou fazendo os estudos para o doutorado. A minha dissertação de mestrado deve ser publicada logo logo, né, pela editora Alameda, em São Paulo. Enfim, Artigo científico. artigos eu já tenho alguns publicados, devem sair mais alguns, né? A gente que trabalha com universidade, né, e estuda, a gente tem que sempre que publicar alguma coisa. A gente não pode parar nesse sentido, né?
Mas a escrita acadêmica, ela tem um outro fim, um outro objetivo, né? Sim. Não é como a literatura que é solta e que a gente faz conforme a gente quer, né? Então é uma escrita mais presa, tem notas de rodapé, tem referência, tem bibliografia, tem as fontes primárias que a gente consulta. É um outro que eu gosto muito, tenho prazer nisso, né? Tenho um prazer enorme na pesquisa. Mas é um tipo de escrita diferente, né? É uma outra literatura, vamos dizer assim. E Leonardo, você se interessou por escrita muito cedo, né? Como você falou, acho que a nossa geração ali tem umas 3 gerações que, assim como você, também sentaram muito na frente da TV para assistir a TV Cultura, que tinha uma programação realmente muito importante para o público infantil, ali em anos 90, né? Final anos 80, o começo dos anos 2000. Você acredita que hoje, a gente sabe que a gente está em um universo completamente diferente, mais digitalizado, você acredita que hoje falta incentivo para as crianças quando a gente fala de literatura, de leitura, de história, de escrita? Ah, com certeza. Eu acho que falta para as crianças um conteúdo que tenha mais referência, como a minha geração e outras gerações tiveram, né, até os final dos anos 90. Porque aí são muitos fatores que entram nesse sentido, né? A programação da TV aberta, por exemplo, quase não tem nenhum conteúdo infantil, até por questões mais complicadas de merchandising, né, e tal, isso acabou ganhando uma discussão grande. Mas eu acho que mesmo assim, deveria haver mais incentivo à referência, porque se essas crianças, se de algum modo elas não têm um contato, né, como eu tive, como outras pessoas tiveram com a literatura física aqui, o livro, esses programas, ou mesmo materiais assim da internet, né, de alguma forma poderiam levá-las a descobrir esse mundo, a ter mais contato com esse mundo. Eu acho que isso é um compromisso de todos nós, da sociedade em geral. E aí, para mim, é um assunto um pouco mais caro, porque eu sou professor. Então, eu sou formador também de futuros, né, futuras pessoas pensantes, assim, de seres pensantes. É uma reflexão que, para mim, eu ainda não tenho muita resposta. Porque mesmo eu, mesmo da minha geração dos anos 90, eu sou de 95, sou bem da época que chegou a internet no Brasil, né? Embora eu não seja da geração que nasceu com o celular na mão, não, né? Mas eu tive contato ainda cedo com o computador, com todo esse Sim. sistema. Mesmo assim, acho que a, a mídia, e eu estou falando a televisão especificamente, teve um papel positivo, né? Ela tem outros papéis, mas ela teve um papel muito positivo nesse sentido, de trazer referências, de despertar a curiosidade, de aguçar essa curiosidade, porque tem que ter um ponto de partida, Sim. né? Muitos falam que a influência que receberam de leitura, por exemplo, foi ver o pai, a mãe, os avós com um livro na mão. Eu não tive isso, mas isso também não fez falta, porque de alguma outra forma eu tive essa referência pela televisão, então foi muito positivo, né? E depois, na escola, claro, com os professores. Mas para mim foi uma experiência muito positiva. E eu acho que falta agora para essas gerações essas referências, porque às vezes coisas muito simples que a gente acha que pode ser uma bobagem, aquilo de repente pode vir a despertar o interesse que vire algo extraordinário para aquela criança, No né? Ou futuro, para né? aquele adolescente no futuro. E acho que a gente deve pensar sobre isso, sobre referências, como a gente pode dar referências, porque o suporte da referência pode ser qualquer um, pode ser um livro Sim. na mão, pode ser um programa de TV, pode ser um site na internet, pode ser uma página no Instagram, né, em qualquer outra rede social. Ali, de repente, pode levar aquela criança ou adolescente a conhecer algo a mais, né? Desde que seja com boa qualidade, né? Eu acho que a gente também vive num enxame, numa enxurrada de informações, e nessa enxurrada tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim, né? E Sim, eu acho que filtrar também essa quantidade massacrante de conteúdo é complicado, eu imagino. né? Mas a gente vai continuar falando sobre isso depois de um rápido intervalo que a gente vai fazer. Não sai daí, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do Cultura e Saber, que está acontecendo diretamente da cidade de Itu. Quem é o nosso convidado de hoje é o Leonardo Silveira, ele é autor deste livro, que é Contos de Roça e Sertão. E no último bloco, Leonardo, a gente estava falando então sobre o incentivo, né? Você citou bastante sobre essa questão do incentivo, que hoje talvez falte um pouco, principalmente para crianças e adolescentes, quanto a essa importância, né, da leitura, da escrita, do conhecimento da história.
Pois é, eu acho que falta mesmo bastante referencial para essas gerações agora, né? Porque elas podem ter contato com esse mundo de várias formas. Então eu não acho nada negativo o fato dessas crianças estarem. Não assim, claro, né? Fica muito tempo na internet também pode não ser bom, mas se ela estiver tendo contato com bom conteúdo, até por muito tempo é melhor, né? Melhor ainda. Então eu acho que a questão não é pensar, não é repensar os suportes, mas é repensar as referências que essas gerações mais novas estão tendo, que elas podem ter isso pela internet ou pelo livro físico, não importa, né, o Sim. suporte. Então, aí pensando neste sentido, talvez, não seja o mesmo tipo de incentivo que nós tivemos, mas um outro tipo de incentivo que é importante também. E aí, Leonardo, eu já te pergunto, para você, por exemplo, você tem a formação em história, desde a infância você acredita que teve uma cultura mais voltada ao sentido de literatura, de conhecimento de história da sua cidade, do nosso país. Como foi esse processo para você de edição? Porque aí é um processo que a gente realmente não aprende na escola, não é comum que a gente aprenda na escola. Até você entender, quem você deveria procurar para editar o seu livro, para fazer a capa, uma editora, como que foi esse processo? Então, esse processo foi um caminho que eu fui atrás, assim, já pela internet mesmo, né? Na época eu tinha quase 20 anos, então eu fui procurar saber como que a gente mandava um original para a editora. Aí o e-mail já funcionava perfeitamente, né? Eu já estava numa época bem mais avançada nesse sentido. Mas antes disso ainda, eu já sabia como funcionava o registro desses originais na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é onde a gente faz o registro de obra intelectual, né? Entendi. Então, essas coisas, porque como eu sou muito curioso, então eu vou pesquisar tudo que eu tenho que saber, eu vou pesquisando a fundo, né? E aí eu já sabia uma parte, assim, claro. E aí ter contato com as editoras foi um pouco mais complicado. Mas eu lembro que naquela época já tinha várias editoras novas começando e que estavam buscando novos autores. Então a oportunidade estava mais fácil, estava mais acessível. Eu lembro de mandar alguns e-mails, até para grandes editoras, mas para experimentar, para ver como funcionava, né? Porque às vezes Sim. tem aquela fila, tem um prazo, e às vezes não aceitam, não é aquele momento, não se enquadram naquela editora, também tem isso, né? Tem muitas editoras, às vezes, que não querem livro de contos, elas preferem um romance, uma história, enfim, Talvez o que depende esteja muito. vendendo mais naquele momento? Naquele momento, eu acho que eu ainda não tenho uma visão muito clara dessa época, né? Assim, 10 anos atrás, para quem é historiador, ainda é muito recente. Sim. Mas eu acho que ali, pelo fato de ter editoras, algumas editoras começando, mas começando com muito gás, com muita força, com muita presença no mercado, até publicitário, sabe? Com muita divulgação, aproveitando mesmo a publicidade pelas redes sociais. Acho que foi nessa maré, mais ou menos, que eu entrei. Embora meu livro não tenha sido, não foi um sucesso, mas foi um início, né? Sim. Então essa editora logo já aceitou, fizemos um contrato ali, né? Que, enfim, aí uma parte eu financei, outra parte a editora, que é Entendi. um processo também comum de acontecer para quem está começando, para quem você não tem um agente literário, você não tem ninguém por trás que vá poder, né, estruturar a sua carreira e tal. Eu comecei muito sozinho ali, né? Só eu Sim. mesmo. E aí a editora, hoje não se faz mais isso, mas na época a editora fez uma tiragem de 1.000 exemplares, assim. Hoje não Bastante. arriscam tanto, é bastante. Hoje costumam fazer até 500 e olhe lá. E tem uma participação aí entre escritor e editora também, né? Mas eu arrisquei, assim. E aí o processo da editoração, ele é demorado, né? Eu não me lembro agora se começou em março, abril, que em julho já estava publicado, né? Então não demorou muito, não. Mas costuma demorar mais, né? Mas foi fácil. Não, foi relativamente fácil. Aí eles pedem opinião na capa, acho que essa é a segunda capa que foi aprovada, né? A Uhum. primeira tinha uns elementos assim, um pouco diferentes. E aí, daquele momento, aí teve o lançamento numa livraria aqui em Itu, no shopping, mas eu acho que naquele momento eu também não tinha esse conhecimento de fazer uma divulgação maior, né? Se fosse hoje, por exemplo, eu faria muita coisa diferente. Eu Sim. pensaria muito diferente na divulgação do livro, né? Como hoje a gente conhece que se faz muito. Na época você fez a divulgação de que maneira? A área da divulgação muito assim, familiar, né? Nas redes sociais e entre os conhecidos, né? Muito assim, acho que uma divulgação muito precária.
usando ainda, claro, as redes sociais naquele momento já davam um up, né, para divulgação, mas ainda muito primário, vamos dizer assim, né? Do que se fosse hoje, eu faria totalmente diferente essa divulgação. Hoje, como você faria? Só para a gente entender. Eu aproveitaria as redes sociais, mas de uma forma um pouco mais efetiva, mais ativa. Até com algumas pessoas comentando o livro, fazendo pequenas resenhas, né? Que acho que isso também é muito importante, né? Tem vários livros que eu li porque eu assisti vídeos, Sim. né? Vídeos curtos, inclusive, de alguns influenciadores falando daquela obra. E isso é uma referência importante. Eu acho que daí os influencers digitais podem colaborar nesse sentido, com boas referências, com bom conteúdo, Sim. né? Dominando o que eles estão falando, né? Aproveitar, né, como a gente estava falando agora, essa transformação digital a favor não só do escritor, mas da leitura, da literatura de um modo geral, né? Com certeza. Acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, porque ele é muito positivo, né? Acho que Sim, a tecnologia, ela vai avançando e a gente tem que aprender a aproveitar o sim, bom delas, né? é isso. Não cair naquela história do que vai substituir, que a gente sabe que não substitui. Não. Mas ela complementa, ela pode ajudar muito se a gente souber também utilizá-la da melhor forma possível, né? Uhum. E aproveitando para falar, naquele momento eu não falei, né, dos projetos, mas eu tenho agora a intenção, junto com a Academia Ituana de Letras, de fazer uma segunda edição desse livro, Ah, com legal. mais contos, né? E até porque, como ela já está esgotada, que aí eu fui dando um livro para um, para outro, para outro, para outro, na época até cheguei a vender alguns exemplares por conta própria, acabou se esgotando e as pessoas pedem para mim sempre e eu não tenho Você fala: mais, "Não né? tenho". Esse é o único exemplar que eu tenho em É, casa, inclusive. E aí agora uma nova edição colabora para isso, né? com novos contos. Com novos contos, os mesmos desse, não vou tirar, e vou fazer alguma revisão, né? Claro. Sim. Mas acrescentando outros que eu escrevi daquela época para cá, porque eu nunca parei de escrever também, Ah, né? você sempre escreve contos? Sempre escrevo contos, né? E como eu falei, eu tenho um pequeno romance, novela, né, literária escrito, mas eu também nunca me debrucei em fazer um grande romance assim. Eu acho que o Uhum. conto ele é mais confortável, né? Não só confortável, mas acho que as histórias que eu tenho na cabeça, assim, elas saem melhor no formato do conto. Não apareceu nada que eu pudesse transformar em romance ainda. Aqui tem quantos contos? Esses são 10. São 10 contos aí. 10. Aí É. você lê um pra gente, já já vou pedir para você ler um outro antes da gente encerrar. Mas aí eu vou perguntar, Leonardo, tem um público-alvo para quem você pensou quando você escreveu esses contos ou não? Você só escreveu porque era aquilo que você tinha na cabeça, porque era aquilo que você gostava, sem pensar de fato em quem ia ler? Olha, eu acho que eu pensei naquilo que eu gostava, assim, eu não pensei muito no público, não, assim. Hoje eu tenho uma noção melhor de público, se eu for escrever alguma coisa, até porque como a gente escreve para academia, para esse ambiente mais universitário, embora sejam públicos diferentes, é claro, Sim. a gente tem mais noção dos diferentes públicos e dos diferentes gostos dos públicos, né? Das preferências. Hoje eu pensaria um pouco mais nesse público. Na época eu não pensei, eu pensei no geral, eu pensei no público em geral que pudesse se interessar por contos, né? Pelo gênero, mas também pelo conteúdo, né? Que aliás é um conteúdo que tem aí ainda, carrega um certo preconceito, né? Um certo estereótipo que o persegue, mas que eu acredito que até com as pesquisas agora mais avançadas sobre a vida caipira, a vida no interior aqui de São Paulo, sobretudo, tenham mostrado que esse estereótipo não coincide com o real, né? Sim, mas depois você não escreveu pensando em um público específico, mas você hoje consegue enxergar, por exemplo, quem seria o público para esse livro? E também já aproveito e pergunto se você teve retorno de algum leitor sobre o que acharam do seu livro, da sua escrita. Olha, eu vou começar pela última pergunta. Tive alguns retornos, poucos, né? Ainda não tive um alcance grande com leitores para ter uma base assim de um feedback interessante da minha literatura. Mas a maioria das pessoas se sentiram. Eu acho que talvez tenha sido esse sentimento meu na época de escrever, que alguém leia e se sinta bem, se sinta como um refúgio, uma leitura que refugia um pouco da realidade. Acho que eu pensei um pouco nisso, no público que pensasse se distrair, alguém de uma cidade grande que quisesse ir para um lugar, não um lugar do campo especificamente, mas um lugar meio mágico, onde as coisas parecem ser muito diferentes, Uhum. mas que há uma familiaridade, né, pelos elementos universais que estão ali. Então teve um retorno assim mais ou menos nesse sentido.
Aí a primeira pergunta Que era era, sobre essa questão de público-alvo, que hoje você consegue enxergar, por exemplo, quem se interessa mais por esse tipo de livro? eu acho que as pessoas que hoje se sentem um pouco desenraizadas, pessoas que para as quais as referências da infância, da família, do passado tenham ficado mais distantes. E elas queiram de novo se encontrar naquele mundo no qual elas foram criadas e depois a vida foi afastando, né? Foi levando para outros rumos. Eu acho que seria mais ou menos esse público assim que quer reencontrar a sua identidade cultural, Sim, né? ou seja, 80% do pessoal dos anos 80, quem mora na capital paulista, acho que a gente tem esse sentimento de nostalgia, né? Acho que muito É, por essa transformação, assim, essa transformação rápida. Eu sou da década de 80, né? Você falou que você já nasceu ali quando já existia a internet. Eu passei por essa transição de não ter telefone fixo em casa, de receber o telefone fixo como uma grande novidade e de muito rapidamente ele se tornar obsoleto. E aí agora a gente tem smartphones que fazem tudo, né? Então acho que isso que você falou agora é muito interessante. Acho que tem todo um público em busca de um resgate ali de cultura, de infância e de histórias que acho que não existem mais porque a gente vive em um mundo completamente diferente. Naquela hora, Leonardo, eu pedi para você escolher um conto e ler para a gente. Na verdade, você leu um texto premiado, né? Que você tinha escrito aos 18 anos. E agora eu vi aqui um texto denominado Era Saci. Como aqui fala de contos de roça e sertão, posso pedir para você ler esse texto para a claro, gente? com certeza. Claro que o Saci não é só um conto de roça e sertão, mas acho que faz parte da cultura do Brasil como um todo, né? De modo geral, né? Muito bem. Esse conto, ele é baseado, isso que eu me lembre, né? Ele é baseado numa uma passagem aí do meu avô materno, né? Mas é claro, a gente floreia, Sim. né? Como escritor, a gente dá uma floreada, uma literaturizada naquilo que a gente retém na memória, né? Era Saci. Já era quase meia-noite quando Zé Maria apagou as últimas brasas do fogão de lenha. Sorveu um gole de café, jogando o resto da garrafa na pia. Depois, apagou o lampião, foi para o quarto e, acendendo uma vela, pôs-se a rezar o terço. Lá fora se ouvia o estrilar dos grilos, a cantoria do sapo ferreiro no brejo, e de quando em quando uma cantiga triste de urutau vinda dos fundões da mata. Terminada a reza, o caipira apagou a vela, deitou-se, puxando o cobertor até o pescoço, e fechou os olhos. De repente, um barulho de café sendo peneirado lá fora, no terreiro. Zé Maria corou até a raiz do cabelo. Ara, quem é que tá bulindo com peneira essas horas? Tomando coragem, acendeu uma lamparina, abriu a janela e espiou. Não havia nada de anormal, a não ser um pé de vento que chegava a levantar poeira no terreiro. O melhor é não esquentar a cabeça com bobagem. Fechando a janela, o velho voltou a se deitar. Minutos depois, quando ele já estava quase pegando no sono, ouviu-se um forte e comprido assobio bem perto da janela. O caipira pulou da cama, rezando creio em Deus Pai. Só pode ser Saci. Cheio de medo, enrolou-se na coberta, como quem tenta não escutar mais nada. Mesmo assim, ele ainda ouviu uma risadinha marota lá longe. Muito bom. Essa história e esses contos, eles fazem a gente lembrar daquelas histórias infantis, só que contadas de um jeito que o adulto consegue se interessar e ler, né? E gostar. E eu acho que não só de você que mora aqui no Itu, que é uma cidade do interior paulista, embora seja uma cidade grande e muito perto da capital, mas de todo mundo que de alguma maneira tem essas raízes que você mesmo citou. Essa história, as histórias, aliás, e esses dois contos que você leu para a gente, eles trazem algumas memórias afetivas, né? Como você disse, você escreveu muito ali pensando no seu avô materno, mas a gente lembra das histórias de Saci que a gente ouvia desde a infância. Também teve o primeiro conto que você leu para a gente, que nos remete à história do nosso país. É importante para você, como professor hoje, que está ali, imagino, rodeado de crianças e de adolescentes, saber que você consegue atingir todos os públicos por meio da sua escrita? Ah, com certeza. E o aprendizado diário, né? Porque cada geração tem um jeito e cada pessoa tem um jeito também de receber e, ao mesmo tempo,
estabelecer uma troca de conhecimento, né? Então a gente vai aprendendo aos poucos como é que a gente pode encontrar um canal, né, de contato ali entre adulto e adolescente, ou adulto e criança, para ser entendido, né? Porque elas também trazem outras referências e nós temos que desconstruir um pouco o que a gente sabe para tentar alcançá-las, né? Não dá para chegar assim muito fechado e não é isso, né? Então é mais assim, é um processo um pouco complicado, mas muito fascinante, né? Porque eu acho também que a gente carrega, a gente geração até anos 90, tô falando aqui de São Paulo, né, capital e esse interior mais próximo. Nós ainda temos muita referência daqueles familiares que, de alguma forma, tiveram contato com o campo, que são migrantes, né? A família do meu pai é do Nordeste, por exemplo, mas da minha mãe é daqui há muito tempo. E essas pessoas passaram por lugares e tiveram experiências nesses lugares que de alguma forma chegaram até nós, né? Então nós crianças ainda ouvimos muito essas histórias de assombração, de experiências sobrenaturais ou até mesmo com figuras folclóricas, né? Ou simplesmente passagens ali que para nós hoje, na vida que a gente leva, está muito distante, né? É muito diferente, mas a gente ainda entende, a gente tem uma, acho que pela memória afetiva mesmo que a gente tem ao longo da vida, a gente consegue, acho que cria-se esse ponto de familiaridade, né, com essas histórias, a partir dessa referência que a gente carrega. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento levar para os alunos também, sabe? Esse conhecimento de mundo. Porque o mundo é muito mais do que o mundo digital, né? Ou o mundo que o cerca. E eles terem contato com esse mundo que é tão vasto e tão plural, tão diversificado, é importantíssimo para a formação deles. E o Sim. professor tem que estar atento a isso, né? E essas histórias que você falou, que a gente ouvia, na verdade, como verdades e não como contos, né? Hoje você conta Exato. como contos, mas eu imagino que você, assim como eu, tenha ouvido como uma verdade. Ah, com certeza, porque no meu imaginário isso ficou assim como algo que aconteceu, né? Que realmente aconteceu, que foi Sim, vivido, que foi experienciado. Mas essa é a matéria-prima do escritor, né? De quem faz literatura, de alguma forma. A matéria-prima é a vida, né? Eu acredito que a arte imita a vida. Porque sim, tudo que a arte traz, mas ela transforma de um jeito que nos internece, que nos absorve, né? sim, Mas de um jeito mais bonito, né? Ou mais inteligível, porque a vida às vezes não traz muitas respostas para o que a gente quer, né? sim, E a arte tem que ter alguma lógica ali, alguma coerência, né? A arte que eu digo a sim. literatura, especificamente. E é uma pena, viu, você não todas os seus livros, os seus exemplares terem acabado. A gente sempre pede para os autores deixarem aqui rede social, contato de editora ou seu contato, para quem se interessar pelo seu livro. Eu imagino que ele não tenha em formato digital, né? Você pretende fazer, você falou de uma segunda edição. Pretende que essa segunda edição seja publicada em breve? Ah, com certeza. É um plano aí para o próximo ano, né? Porque ele é um livrinho pequeno, né? Eu vou aumentar alguns contos, mas não será muita coisa assim. Não muda muito o formato dele. Será um trabalho, uma edição um pouco menor de exemplares, mas que vai ter um alcance maior, porque a gente faz também um e-book, né? Um formato digital, para que todo mundo possa ter acesso a É, isso. Porque o acesso é uma coisa importante, a gente precisa ter acesso a isso. Se não tem o físico, tem que ter um formato digital. De alguma forma, o público precisa ter contato com isso. Se a gente pensa e a gente defende que o conhecimento ele tem que ser aberto e tem que alcançar todos de forma geral e sem nenhuma restrição, tem que funcionar em todos os formatos, né? sim. Então, a nossa intenção é que saia em breve em todos os formatos possíveis. É, porque às vezes isso que você falou é interessante, né? A gente olha o digital como algo muito elitista, mas não, na verdade, às vezes o digital ele é até democrático, né? Porque para um livro, por exemplo, chegar, você está escrevendo um livro e publicando ele em Tu, para ele chegar, por exemplo, do outro lado do país, fisicamente, talvez seja muito mais difícil. E de maneira digital, esse livro chega minutos depois que essa pessoa acessar. Certeza. A gente tem que aproveitar essa globalização nesse sentido muito positivo que ela traz, de você ter alcance, né, a material assim que em outros tempos seria considerado impossível, né? Então, eu como historiador, por exemplo, pesquisador, eu consegui fazer muita coisa da pesquisa em casa sem precisar visitar alguns arquivos que, se eu fosse fisicamente, seria impossível ou muito custoso, né, oneroso. Então, nesse sentido, é importante a gente ter essa possibilidade, porque também como às vezes a pessoa, não importa a realidade que ela viva, né?
Mas às vezes está mais fácil para ela de alguma forma, no celular na mão, né? Ter o contato com o formato digital e às vezes o livro físico, por vários fatores, né? Por questão de preço, que ainda não é um preço, vamos dizer assim, acessível a todo mundo, Sim. mas tem esse paradoxo da pessoa ter o celular, mas não poder comprar o livro, né? Ou não ter também. Acho que a referência apropriada para ela entender a importância do formato físico, né? Não importa. Mas se ela tem ali a plataforma digital, por que não dar esse acesso a ela, Sim, sabe? é É uma importante. questão a ser pensada, né? É isso. Quer deixar o seu contato, então, pensando nessa próxima edição, que você disse que sai em breve, ou até em uma editora que queira te procurar, deixar esse contato para as pessoas te encontrarem? Sim, as pessoas podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que acho que é a rede social mais, acho que visada, assim, né? Para entrar em contato com alguém. É @leosilveira com 2 L's. Tem 2 L's ali no meio. Ah, tá. Pensei que era no início. Então, Léo Silveira. Isso, Léo Silveira, é no Silveira que tem 2 L's ali. Muito bem. Léo, quero agradecer então a sua participação, deixar os nossos estúdios de portas abertas para você sempre que você quiser falar sobre literatura, sobre história, sobre tu também, quando você decidir fazer a segunda publicação, né, a reedição do seu livro, a gente está aqui sempre para fazer essa divulgação. Tá, muito obrigado. Agradeço a oportunidade e agradeço essa visibilidade aos escritores de Itu, né, aos nossos intelectuais e à nossa cultura desse interior que é tão importante, tão valiosa. É isso. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, pode acompanhar ele completo pelo nosso canal no YouTube, Rede Alesp. A gente se encontra em breve na programação. Até mais!